Pronto, agora sim, começamos a gravar. É, eu acredito que hoje a gente não vai demorar muito não, porque eu acredito, se eu conheço vocês tão bem quanto eu acho que eu conheço, vocês não anotaram nada de dúvidas pra gente tirar, não, né? Então, eu vou começar falando da prova. Como é que vai ser a prova? Todas as três, tanto a de BJCI, que já é segunda-feira, quanto a de matemática financeira, que é quarta-feira, e a de DACL, que é quinta-feira, de hoje a 8, como diz minha mãe, de hoje a 8, vai ser em grupo, certo? Não achei nenhuma outra melhor maneira de avaliar dessa maneira. Vai ser pelo Meet aqui. Eu vou colocar o link no grupo de vocês e vai ser em grupos de 9. Então vão ser 5 grupos de 9, certo? Que vocês vão fechar. Mais uma vez, recomendo que façam equipes com quem quer estudar, com quem gosta de estudar, para depois vocês não saírem prejudicados. Hein? Não, célula não. É vocês que escolhem. Sabe por que a célula não? Porque tem muita gente que não quer numa célula que quer, né? E tem muita gente que não quer com as pessoas que querem. Aí acaba complicando e prejudicando quem quer. Então, assim, porque tem pessoas que não podem assistir aula desse jeito agora, né, online, mas muito provavelmente eles tiveram. Muito provavelmente eles assistiram a aula no YouTube, né? Depois que eu postava e tal. Inclusive, alguns tiraram até dúvidas comigo, ok? Só que tem outras pessoas que não assistiam porque não queriam e também não assistiam no YouTube e também não estão nem aí, não adquiriram conhecimento. Então, se eu botar desse jeito de célula, aí vai acabar prejudicando muita gente. Então, assim, não façam em célula, não. Vocês vão me passar até domingo pela manhã as 5 equipes, né? Vocês vão passar no privado. Uma pessoa da equipe só pode me passar o nome dessas 9 pessoas. Então vocês vão se articular quando terminar a aula para que vocês me deem o nome dessas pessoas, dessas 9 pessoas da sua equipe. E aí eu vou montar os horários igual eu montei nas provas do semestre passado. Aí vai acontecer na segunda-feira à tarde, na quarta-feira à tarde e na quinta-feira à tarde, a partir de 1h ou 1h30 da tarde. Eu vou ver ainda o horário direitinho. Vai ser em torno de 1 hora para cada equipe, no máximo, estourando. Tipo assim, eu vou programar em 1 hora, mas assim, acabou a primeira equipe, eu já parto para a segunda. Então, ideal é que vocês reservem mesmo a tarde de vocês para isso. Se tiver alguma equipe que tem algum membro, ou mais de um membro, que tenha dificuldade em conectar na internet, vocês me falam, porque assim, provavelmente essa pessoa vai ter que ir para um local a uma casa de algum parente ou de algum amigo que tem internet. E nesse caso específico, eu vou pedir que essa pessoa, eu vou colocar como prioridade essas equipes primeiro, porque aí ele não vai precisar passar a tarde todinha esperando a sua vez chegar. Então já vai ser a primeira equipe, pronto, terminou, volta para casa, né? E tal. Deixa eu ver as perguntas que me fizeram aqui. São 9 pessoas, a mesma equipe é para as três provas. Vai ser uma pergunta para cada, sim. Cada pessoa vai responder uma pergunta. Eu vou criar uma série de perguntas e respostas. Todas as questões vão ser abertas. Não vai ter uma fechada. Nenhuma. Nem matemática financeira, ok? Todas as perguntas vão ser abertas. Não vai ter nenhuma com alternativa. Certo? Mas se quiser fazer em célula, pode. Se vocês quiserem fazer em célula, pode. Contanto que todo mundo acorde e esteja de acordo, não tem problema. Não é mais fácil uma pessoa entregar todas as células? Não, cada um entrega a sua. Mas 5 pessoas só vão me entregar essa questão da célula. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Não, vocês escolhem algum líder de equipe, entendeu? Que essa pessoa vai me passar o nome da equipe, o nome dos integrantes da equipe, no caso. Não, vai ser assim, por exemplo, digamos que eu faça 30 perguntas do assunto de BJCI, que com certeza não vai ser só isso, né? Que eu não quero estar repetindo, não. Mas digamos que eu invento 30 perguntas, aí eu vou dizer,
Fulano de tal, pela ordem que tiver aparecendo aqui, ordem alfabética mesmo. Diga aí um número de 1 a 30, igual eu fiz da outra vez, só que da outra vez eu fiz foi sortear, né? Aí você diz 25. Aí eu vou na pergunta 25, faço a pergunta na lata e dou um tempo para você pensar. A nota vai ser a nota vai ser em grupo, né? E cada pontuação correta de questão vai valer 1,1, certo? Deixa eu ver aqui quantos minutos ficam para cada pessoa. 60 dividido por 9 dá 6 minutos e 600. Nas questões de matemática financeira, 6 minutos eu acredito que é um bom tempo para responder questões. BJCI e DACL, eu acho muito, né, para responder a pergunta. Porque como vocês perceberam na primeira prova, ela é uma coisa bem dinâmica, né? A gente vai explicando, o que vocês não entenderam eu explico de novo, eu vou tirando dúvida. E caso no momento do cálculo, você enquanto aluno, você tenha uma dificuldade, precise de mais um tempinho, 1 minuto ou 2 para responder a questão, vocês sabem que eu sou bem maleável com relação a isso aí. E quem assistiu todas as minhas aulas, gente, não vai ter dificuldade em resolver as questões. Ó, a atividade de matemática financeira, a prova de matemática financeira, ela não vai fugir muito das questões que a gente já vem resolvendo, não. Então, se vocês pegarem os vídeos aí de matemática financeira que estão na internet para estudar, pegarem aquelas fórmulas que a gente trabalhou ontem, aquele estilo de questão, vocês não vão ter dificuldade não para responder não. Porque eu não vou usar nada novo. Basicamente o que eu vou fazer na hora das questões é só substituir os dados, entendeu, da questão, ou contextualizar com alguma coisa em transações imobiliárias. E a partir daí criar a prova e vocês vão responder. Não precisa também ter medo não, porque eu acho que não tá esse bicho de sete cabeças não. E se não conseguir atingir a média, peraí, viu, Carla? E se não conseguir atingir a média, não se preocupem, a gente vai ter recuperação também. Pode falar, Carla. Não, eu vou colocar as fórmulas para que vocês lembrem. Não vou querer que vocês decorem fórmula não, certo? Segundo ponto, como eu estava falando para vocês, semana que vem vai ser semana de avaliação de base técnica. Na outra semana vai ser semana de avaliação da base comum e provavelmente a gente não vai ter aula nem vai ter atividades, né? Eu vou só corrigir prova, lançar nota e tal, esses temas, essas coisas. Na quarta e última semana de junho, eu não tenho nada programado ainda, mas eu pensei na minha cabeça hoje, que aí eu preciso escutar vocês para que vocês me digam se é viável ou não, a possibilidade de eu convidar pessoas para fazer uma espécie de live aqui pelo Google Meet com vocês. Tipo, por exemplo, tem um amigo meu que é formado em Direito, ele trabalha no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que já deu aula para outra turma, para a turma anterior de vocês, sobre posse-propriedade. De repente eu posso chamar ele para a aula da última segunda-feira de junho, para a gente falar algum assunto relativo a transações imobiliárias. Não vai ter chamada, não vai ter obrigatoriedade de participar, mas eu acho que é um momento bacana. Quinta-feira, quinta-feira na DDACL, eu pensei em chamar um corretor chamado Ítalo Melo, que ele é um corretor, é amigo meu, aprendi muita coisa com ele, trabalhei com ele em Magno, e eu acho que ele tem muitas coisas assim para falar sobre postura, sobre o modo de conversar, sobre como abordar clientes, e eu acho que é uma boa oportunidade pela internet, entendeu? Eu acho que fica mais fácil levar ele dessa maneira. E aí, se vocês quiserem. Já na quarta-feira, como é matemática financeira e, tipo assim, não tem um assunto que a gente pudesse fazer live, aí eu poderia fazer uma recuperação de matemática financeira. Ah, Ícaro, DACL e BJCI. A gente pegaria uma espécie de relatório dessas duas aulas para que vocês pudessem fazer e aí fosse a recuperação de BJCI e de matemática financeira. O que vocês acham? Ou de DACL, desculpa. Dá, dá certo, né? Não entendeu? Não entendeu? Eu vou convidar na última semana de junho.
como não tem mais conteúdo para eu passar dessas disciplinas para vocês, algumas pessoas para que a gente possa fazer um live nesse horário. Tipo assim, uma espécie de conversa. Aí, por exemplo, quem ficar de recuperação em BJCI, assiste a aula de BJCI na segunda-feira. Quem não ficar também, né? O ideal seria que todo mundo participasse. Mas como seria a última semana e a semana de recuperação, a gente pegaria essa disciplina para que vocês fizessem essa conversa, para que quem ficou de recuperação tivesse a obrigação de fazer um relatório a partir dessa conversa e me mandasse. Aí seria a recuperação do BJCI. Na quinta-feira, a mesma coisa. A única que não teria esse tipo de recuperação seria matemática financeira, porque não tem assim uma espécie de conversa sobre matemática financeira, nem eu tenho ninguém para chamar para esse tipo de recuperação. E matemática financeira tem que ser recuperada com cálculo, né? Não com conversa. Aí era isso que eu estava falando, Pedro. Entendeu? Pronto, então pode ser, né? Posso convidar essas pessoas, vocês vão participar, vão se comportar. Pronto, perfeito então. Então vamos lá, quais foram os pontos que vocês anotaram de DACL para que a gente possa iniciar a conversa e posteriormente a aula também, consequentemente, né? Depende do local, né? Ó, a questão da problemática da vestimenta para o corretor de imóveis primeiro, que ela não seja exagerada, nem para mais nem para menos, né? A gente tem que ter consciência disso aí. A vestimenta ela não pode ser exagerada nem para mais nem para menos e ela tem que ter o caimento adequado. O caimento adequado para quem não participou da primeira aula ou não assistiu o vídeo no YouTube é com sobra. Quando não tem o caimento adequado, tem muita sobra de pano, ela é muito folgada. Então, primeiro, se você está visitando um loteamento, o ideal é que você vá de tênis, né? Você vá de calça jeans e você vá com uma camisa que não seja social, mas também não seja muito largadona, uma espécie de gola polo, né? As mulheres podem ser aquelas blusas de seda e tal, que são um pouquinho sociais, né? Mas também não ficam uma coisa exagerada demais, a mesma calça jeans e um tênis, não tem problema. Para a visita de casas, a gente já pode trocar o tênis, que é mais grosseiro, por um sapatênis, a mulher pode trocar por uma sapatilha, a calça jeans permanece, aí pode ser uma gola polo, como pode ser uma camisa social, né? E para apartamentos, que aí são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que são mais exigentes, né? O ideal é que você vista o social mesmo, com a camisa de botão passada, uma calça social ou uma calça jeans, né? Um sapato social, tanto para homem e para mulher, um sapato também. Né? Já a mulher também pode ser uma blusa de botão com um blazer por cima. O homem, se não tiver um blazer, pode ser uma gravata que sai mais barato. Mas assim, a questão da vestimenta independente do local que você vá, é que ela não seja exagerada e que ela tenha um caimento adequado. Ok? Entendeu, Vanessa? Beleza, dona Cícera. Não, claro. Eu sei. Só que, ó, vamos analisar a seguinte situação. É bonito, é. Mas digamos que você vá para um loteamento e você vá com sapato social. Sapato social geralmente tem que andar brilhando, né? A gente tem que fazer, tem que engraxar, ele tem que estar super limpo. Aí você entra dentro do loteamento, você afunda o pé na terra, acabou o charme do corretor, não é não? Né? Aí demonstra que você não se planejou bem para aquela situação. E se você não se planejou bem, você não se planeja bem. Aí você cai no conceito do cliente, entendeu? Que é bonito, sem dúvida. Tipo assim, para um oásis da vida daquele ali que não tem terra, que você vai, calçamento, acesso é tudo asfaltado, perfeito. Para uma casa também é bom. Contanto que não seja uma coisa exagerada, não seja aqueles sapatos super brilhoso que o cara vê a cara, que é couro de jacaré, não sei o que das quantas. Não foi exagerado, tá beleza.
Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá para a próxima. Como é? Como é que vão ser cobradas o quê? Todas as questões de ACL, provavelmente elas vão ser contextualizadas. Tipo assim, eu vou jogar situações para que vocês pudessem resolver essas situações da maneira, levando em consideração tudo que eu expliquei dentro de sala de aula, certo? Por exemplo, uma questão como essa de vestimenta. Como você se vestiria para atender um cliente em um apartamento de alto padrão? Entendeu? Tipo, analise a seguinte imagem na redação oficial, né? Como escrever uma redação oficial. Analise a seguinte imagem. Aí eu vou botar, sei lá, a parte da frente de uma casa. Como você descreveria a parte da frente dessa casa? Aí você vai fazer, você vai dizer, porta e portão de ferro na fachada, interfone, não sei o que, cerca elétrica e tal. Você vai descrevendo conforme a questão que eu vou passar dentro da prova. Entendeste? Pronto. Vamos para a próxima. Hum, tenho. Posso. Passo no grupo, sim. Nada. Próximo. Deixa eu pegar aqui o slide. Só um instante, viu? Rapidez. C. Redação oficial. Eu vou. Eu saí, não foi? Eu saí, não foi? Eu tinha saído, né? É porque que às vezes saio das coisas. Eu vou. Eu vou compartilhar aqui meu. Peraí, a tela inteira, para que vocês visualizem o. Para que vocês visualizem aí o coisa da redação oficial. Fala com sua redação oficial. Deixa eu retornar. Redação é todo normativo da comunicação do poder público, né? Ou então é uma publicação que a gente faz, né? São procedimentos rotineiros que a gente utiliza na, na nossa profissão, no sentido geral. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa ter assim, que for um documento registrado, né? Que é uma publicação não deixa de ser, a gente precisa ter impessoalidade, uso padrão e culto da linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade, né? Aí são essas condições que a gente precisa ter na nossa redação. Quando eu estava falando da publicação para vocês, quando a gente estava fazendo aquela publicação, eu falei sobre todos esses aspectos. Impessoalidade é quando a gente não expressa opinião. A gente tem que ter cuidado com a linguagem, né? Porque tem que ser o uso padrão da norma, né? Porque essa questão da linguagem a gente tem que levar em consideração, principalmente em publicações, em documentos que ficam registrados na internet, que qualquer pessoa ela pode ter acesso, né?
A gente precisa evitar ao máximo chavões de linguagem, gírias e tal, para que a pessoa que esteja lá do outro lado, qualquer pessoa que esteja lá do outro lado, ela tenha condições de ver, compreender, né, e assimilar a informação que está sendo passada. A gente precisa ser formal, não pode ser uma coisa assim largada demais. A gente precisa ter padronização e concisão, tem que deixar o texto é, o mais curto possível, né? Para que, para que não fique chata a leitura, né? Tem documentos que realmente não tem como ficar pequeno demais, mas o que a gente puder fazer para deixar esse texto pequeno a gente vai fazer. E a gente precisa ter clareza também, que a clareza, na verdade, ela é um resultado de todas essas peculiaridades, né? De todas essas características. Se eu conseguir ser impessoal, usar uma linguagem culta, ser formal, ser conciso, a gente, consequentemente, vai conseguir ser claro também. Tá certo? Ficou bem explicado? Deu para entender um pouco? Bom, perfeito, perfeito. O que mais? Ó, por exemplo, uma situação na prova, como é que eu poderia colocar uma questão dessa? Eu poderia pegar uma publicação de algum corretor daqui, ou então inventar alguma publicação onde que não seguisse essas normas, né? Desse que não seguisse essas normas padrão da redação oficial e pedir para que vocês transformassem em uma redação oficial, certo? Seria uma coisa que eu poderia fazer na prova. Que eu já estou pensando aqui como é que eu vou fazer, mas provavelmente também posso utilizar isso aí. Claro que eu vou, Smith. Eu tenho que. Vocês têm que ser colocados à prova, né? Vocês têm que ser colocados à prova. O que mais? Vou perguntar na hora, não vou passar o arquivo antes. Exatamente. Exatamente. Não, não se preocupe não, vai ser, não vai ser. Ó, para vocês que assistiram todas as aulas, que estão aqui desde o início, vocês não vão ter dificuldade com a prova não. Ícaro, tu disse que na venda de um. Deixa eu ler aqui ainda. Como assim, Ana Clara? Que na venda de uma casa sempre vai ter a pirâmide fútil, útil e inútil. Como assim? Qual foi? Eu lembro de ter falado sobre isso, né? De fútil, útil e inútil, né? Mas aí, na verdade, é útil, fútil e inútil. Aí eu tava. Qual foi a situação que eu falei para poder lembrar? Não, eu lembro de ter utilizado. É, foi. Não, então, eu relembrei. É porque eu comecei a falar. É porque assim, ó, nossa ordem de compra, eu não lembro qual foi a situação que eu falei isso. Eu queria lembrar para poder contextualizar. Porque assim, nossa situação de compra, quando a gente vai comprar qualquer coisa, e a gente tem dinheiro para aquilo, a gente leva tudo. Mas quando a gente não tem dinheiro para tudo, a gente usa uma lógica básica para retirar as coisas que estão dentro do carrinho do supermercado. Por exemplo, vocês quando vão fazer a feira com os pais de vocês, é, a primeira coisa que a gente passa é aquilo que é útil. São as coisas que de fato a gente sabe que vai usar. Por exemplo, arroz, feijão, macarrão, cuscuz, a mistura, né? Um desodorante, um sabonete, uma escova de dente, não, um creme dental, né? São coisas que são úteis, são as coisas que a gente vai utilizar no dia a dia. Depois a gente vai para o fútil. Sobrou dinheiro? Sobrou. Pronto, agora vamos para o fútil. É uma coisinha, por exemplo, é um chilito que a gente quer comer naquele mês. Às vezes é uma bolachinha recheada. Às vezes é uma massa de pastel para fazer um pastelzinho,
né? A gente não faz isso no supermercado. E às vezes a gente vai, se sobrar dinheiro ainda, a gente vai passar o que é inútil, que é uma coisa que a gente vai comprar só pelo fato de ter, por vaidade e tal, que a gente vai usar uma ou duas vezes e depois vai descartar. Então, basicamente, todas as compras elas são feitas dessa maneira: útil, fútil, inútil, certo? Ordem de prioridade: útil, depois fútil e depois inútil. Fútil é aquela coisa que a gente tem, que a gente quer ter, mas que a gente consegue viver sem, né? O útil está muito ligado às coisas básicas, às necessidades básicas que a gente tem. Mas eu queria que algum de vocês lembrasse desse momento da aula que eu não vou lembrar. Eu estou pensando aqui, mas não vou lembrar qual foi a contextualização que eu usei no dia. Dessa questão do útil, do fútil e do inútil. Hã? Não entendi, repete. Não, exatamente. Eu comparei com outra coisa que eu não lembro o que foi. Que tipo assim, vocês me fizeram uma pergunta, eu não lembro quem foi. Aí eu lembrei na mesma hora desse caso, em relação ao preço das casas. Foi na redação oficial, foi Smith, que eu tava passando. Hum, hum. Eu não lembro não. Depois aí vocês procuram no YouTube, aí vocês olham nas aulas de DACL, que tá lá marcada com DACL. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Ó, deixa eu ver aqui sobre o que a gente falou, tá? Deixa eu ver. Eu falei de elaboração de documentos oficiais, qualidades e características da redação oficial, vestindo-se para o sucesso, é, técnicas de como falar em público. A elaboração é esse da casa, da publicação que a gente fez. Que aí eu poderia colocar ou para você mudar uma publicação, ou então para criar sobre alguma imagem que eu passo na hora, entendeu? Acho que só, né? Como falar em público, a gente falou, foi uma das primeiras coisas que a gente falou. Acho que só isso. Pronto, né? Então, vocês não tem mais dúvida não, gente? Nenhuma, ninguém quer tirar dúvida nenhuma. Olha, eu não lembro exatamente dos tópicos e nem vou ter eles aqui, certo? Tá, pode ser. Pode ser. Porque assim, ó, vamos lá, vamos relembrar um pouco de como falar em público, né? Para que eu entre nessa questão do sapato. Falar em público não necessariamente é só dar palestra, não. Falar em público é você falar ao público, né? Que pode ser de 300 pessoas dentro do auditório, assim como pode ser a 4 pessoas na visita de uma casa. Então, quando eu digo melhorar o vocabulário, serve para as duas situações, né? Porque nessas duas situações você vai precisar ter um vocabulário bom para que você não utilize palavras pequenas ou palavras de gíria para denominar alguma coisa. Tudo vai diferir também, vai ter que ser, né, de acordo com o cliente que você está atendendo. Sapata e alicerce. Para quem que você vai utilizar a sapata, para quem você vai utilizar o alicerce. Então essa questão do vocabulário é justamente para isso, é para que você entenda alguns vocabulários.
né? Algumas palavras. E saiba utilizar no momento correto. Exatamente. Exatamente. Porque você precisa saber com quem é que você está lidando. Não, se for um gringo, o cara tem que saber falar a sua língua, né? E se o cara não souber falar a sua língua e nem você saber falar inglês, você perde a venda. Pronto, ponto final. É. Ei, vocês estão em casa. Você. Deixa eu passar para vocês uma indicação de filme, já que vocês estão em casa. Para quem tem Netflix aí, o nome do filme é Ruth e Alex. Ruth, Ruth, tá? E Alex, o nome do filme. Que é com aquele Morgan Freeman e uma atriz bem famosa também, que já são velhinhos, eles estão procurando um apartamento. Estão vendendo um apartamento deles para comprar outro, sabe? E fala muito do trabalho do corretor. É bem bacana para vocês assistirem. Se vocês quiserem assistir, o filme é rápido, é, Ruth e Alex. Eu acho que é um filme de no máximo 1h30 e tal. Rapidinho vocês assistem. Hum. Peraí, fala de novo que travou. É porque, tipo assim, tudo que você fala, tudo, sem exceção, tem que ser planejado. Você não pode simplesmente abrir a boca e falar. Certo? Para você ter certeza que sua fala ela tem um início, começo e fim, você precisa planejar. É como se fosse uma espécie de redação, só que falada. Por exemplo, uma dissertação, vou dar o exemplo da dissertação aqui. Uma dissertação a gente faz uma introdução, aí joga a problemática, né? Depois, no segundo, entre aspas, no segundo, na segunda parte da dissertação, a gente desenvolve aquela problemática. E por fim, na terceira parte da dissertação, a gente dá uma espécie de solução para aquele problema, né? O que, que deveria ser feito com aquele problema, o que seria o ideal para aquilo, né? Para que aquilo se resolvesse. Então, basicamente, a fala ela tem que ter isso. A gente tem que ter uma introdução da fala, a gente tem que desenvolver essa fala e tem que, por fim, achar a solução. Certo? Então, por exemplo, tudo que você vai falar em público, você tem que ter essa noção. Porque senão você vai ficar dando círculos, sendo redundante, repetindo as coisas que você já falou, né? É, dando informações depois que você terminou a fala de algo que deveria ter sido falado para endossar outra coisa que você já falou há mais tempo, né? No início da fala. Então, é planejar a fala e manter uma espécie de organização nessa questão da fala. De nada. Hum. Lembro, lembro. É difícil. Não, mas é difícil, na verdade é difícil. É difícil porque você precisa planejar e você tem que ter a preocupação com aquela pessoa que está recebendo a mensagem, né? Para não caber duplas interpretações, né? Mais de uma interpretação, que a pessoa entenda errado aquilo que você falou, ou que ela entenda de uma maneira que não deveria ser entendida. Então tá aí a responsabilidade, né? De fala. Hum, exato. Ex- exatamente.
Aí eu vou transferir uma pergunta para vocês. E quando a gente vai fazer uma publicação no Stories? Sei lá, eu vou pegar o celular, aí vou, tô numa casa, vou dizer, olá pessoal, aqui eu tô na casa tal, assim, assim, aquilo outro. Como é que eu vou planejar a fala? Sendo que vai para todos os clientes. Ó, nessa questão. Né, né, pode falar, Gleice. Ó, a questão. Ó, a resposta está na redação oficial. É só a gente bolar uma fala que contém aquelas peculiaridades, né? Aquelas características. Basicamente é isso mesmo. É você não usar uma linguagem formal demais, mas tem que ser formal, mas não uma linguagem formal demais. Que aquela outra pessoa, por exemplo, aquela pessoa que tem que é mais ignorante, né? Que não tem tanto conhecimento, ela consiga entender tanto quanto aquela que conhece demais, que entende das coisas demais, certo? Então, basicamente é isso aí. Que mais? Que mais, Vanessa, tem aí? Sim, sim. Ó, eu tô gravando videoaulas pro alvo, né? Eu já gravei as aulas de é, administração de imóveis, já gravei ética profissional e agora eu vou gravar um curso técnicas de vendas que ela me pediu para gravar, né? Eu vou ser o professor desse curso de técnicas de vendas que ela vai oferecer lá. Aí eu tô gravando aqui, certo? Aí essa questão da postura é tão importante que eu fui gravar o primeiro vídeo, eu gravei nessa posição que eu tô aqui falando com vocês. Não tá bem despojado, né? Aí eu percebi a merda que eu tinha feito. Eu não posso gravar uma videoaula assim. Então aí eu deletei o vídeo e sentei assim, posicionei, centralizei a câmera, ajeitei aquilo ali, ó, aquela cortina, dei um jeito de tirar aqueles travesseiros dali para não parecer que eu estou gravando dentro do meu quarto. Então essa questão da postura é importante porque aí demonstra responsabilidade, demonstra que você está preocupado com a imagem, que você está preocupado com o que você está falando. Então assim, quando eu fui gravar os vídeos, que eu gravei o primeiro vídeo que eu tava desse jeito, eu posso dar aula para vocês desse jeito que eu estou dando aula em casa. Mas para um vídeo, uma coisa que vai ficar gravada e eu estou gravando só para aquilo ali, eu tenho que ajeitar a minha postura, né? Eu preciso ajeitar para que eu não passe uma imagem negativa. O que mais? Pronto. A gente não pode falar nem devagar demais, porque se torna uma coisa muito chata para quem está ouvindo. A pessoa vai ficar com sono, vai começar a bocejar. Nem a gente também não pode falar rápido demais, porque se a gente falar rápido demais, a pessoa que está do outro lado dela não entende. Então precisamos falar de uma maneira clara, não pausada, né? Demais, mas de uma maneira que aquela pessoa que está do outro lado ela consiga entender aquilo que a gente está falando. Tá? A pronúncia ela é muito importante também nessa questão da fala em público. E ainda assim eu ainda peco muito. Às vezes você chega para mim, cara, pelo amor de Deus, fala mais devagar. Tu tá falando muito rápido. Não é assim que vocês chegam para mim para reclamar? Alô? Tem alguém aí? Nossa, minha internet caiu. Voltei, voltei. Vocês entenderam até que parte?
Bom é o. Bom vocês vão ver. Bom vocês vão ver é no vídeo. No vídeo vai ter. No vídeo vai ter eu falando assim, gente, vocês estão aí? Aí eu chego assim perto do coisa e falo, pergunto se vocês estão aí. Vocês entenderam até que parte, hein? Vocês entenderam até que parte? Então, assim, você não pode falar pausadamente, mas você precisa falar de uma maneira que você consiga não falar rápido nem devagar demais, para que para quem está do outro lado entender o que você está falando. E aí é complicado, porque por muitas vezes o nervosismo ele vai fazer com que vocês falem mais rápido. Vocês vivem reclamando de mim que eu falo rápido, não é? Vocês não vivem reclamando, né? Pois é. Pois é, vocês dizem assim, Ícaro, pelo amor de Deus, eu não tenho nada para reclamar da tua aula não, mas fala devagar porque tu fala muito rápido. Então, é um problema meu essa questão da fala mais rápida. Mas não é nervosismo não, é porque é meu jeito de falar mesmo, e eu tenho que me policiar com relação a isso aí. Eu tento, muitas vezes eu consigo, mas na maioria das vezes eu não consigo tanto. E isso aí atrapalha muito na hora da venda. Oi. Hum. Ó, vamos lá. Conhecimento, isso é clichê, certo? É clichê isso que eu vou falar agora, mas é assim, é tão certo quanto 2 e 2, 2 mais 2 são 4. Conhecimento ele é poder, certo? Quanto mais conhecimento você tem sobre alguma coisa, melhor é para você. Então vamos lá. Partindo desse raciocínio, de que conhecimento é poder, quanto mais você conhece do imóvel que você vende, mais fácil fica de você vender ele, porque você pode trabalhar a objeção do cliente. O que é a objeção? É tipo, ah, não gostei disso. Não gostei do vidro, da janela sem vidro. Ah, mas a janela sem vidro é a melhor manutenção. A janela sem vidro não dá infiltração. A janela sem vidro ela é tão resistente quanto a madeira, talvez até mais do que algumas madeiras que tem aí, certo? Que estão entregando no mercado. Então são três informações que só o conhecimento me dá. Chegando na sua pergunta, na questão do conhecer o cliente, essa questão de stalkear, não é para parecer ser louco, não. Mas é porque eu já fiz um curso de vendas pelo Sebrae, quando eu trabalhava na empresa de Magno, que o cara que deu o curso pra gente, o Marcelo, ele falou a seguinte coisa, ele falou, olha, o cliente ele vai lhe comprar, ele procura para lhe comprar porque ele quer comprar uma casa, ele vai comprar. Independente de ser a você, a corretor A, corretor B, C, D ou E, ele vai comprar a casa. Se ele quer comprar, ele vai comprar. A não ser que ele tenha algum problema financeiro durante o processo que o impeça de comprar. Mas ele reservou dinheiro para aquilo e ele quer comprar. O que vai fazer ele comprar é a experiência que você vai poder dar a ele. Então, quanto melhor for a experiência que você der ao cliente, você mais positivo para ele vai ser e aí ele compra sem medo. Ó, tem muitas lojas físicas que você entra na loja para comprar, que tem ar condicionado, que tem local para você sentar, que tem provador para você provar roupa, ou que você pode fazer um test drive de um carro. Tudo isso tem a ver com a experiência que você pode dar para o cliente. No nosso caso específico de corretor, nós não temos loja física, a não ser quando a gente tem imobiliária ou escritório formado, mas a experiência que a gente fala dentro do nosso ramo é a experiência da visita. Sempre, ó, meu carro agora ele tá com o ar-condicionado funcionando, mas teve uma época que, assim que eu comecei a dar aula no Raimundo Saraiva, o ar-condicionado tinha acabado o gás e tinha quebrado uma peça lá dentro, não sei se era o condensador, e o ar-condicionado ele não estava funcionando.
Eu evitava marcar visita entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, que eram horários muito quentes, porque o ar-condicionado ele não estava funcionando. Antes de atender os clientes, eu procurava stalkear ele para saber se ele tinha família, se ele tinha quantos filhos ele tinha, se ele tivesse uma família, ou se ele morava com o pai e com a mãe, se ia morar com ele. Saber qual o tipo de música que ele gostasse, porque eu botava dentro do carro. Eu falo isso muito na aula do Alvo. Eu odeio o Wesley Safadão, eu odeio o Aviões do Forró, eu odeio essas bandas de funk, eu odeio o sertanejo. Mas se eu ver dentro desse stalkeamento do cliente que ele gosta, eu boto no carro e ainda vou cantando. Eu digo, eita que caba bom da pô! É, e eu ainda sei falar sobre quando o álbum foi lançado. Eu ainda sei falar sobre se é novidade ou não. Eu procurar mais atuais, porque essa música assim. Exatamente. Porque quanto mais à vontade você deixa o cliente, isso é neuromarketing, tá? Quanto mais você trabalha isso dentro do cliente, essa questão da proximidade que você tem, da questão assim, de deixar ele à vontade, mais ele vai se abrir com você e você vai entender os anseios dele. Então, por isso o stalkear, para que você conheça e entenda pelo menos uma parte dele. Entendeu? Tipo assim, você saber a maneira como você vai vender, a ideia que você vai vender. Porque de repente você pode vender o mesmo imóvel, de repente não, você tem condições de vender o mesmo imóvel de várias maneiras diferentes. De várias maneiras diferentes. Tipo, você pode vender uma casa para investimento, para botar para um aluguel. Você pode vender a mesma casa que para outras pessoas vai ser a primeira moradia. Você pode vender de diversas maneiras. Tipo, eu já falei isso para vocês. Eu recebi uma indicação de uma cliente, de uma menina que trabalha lá no trabalhava no Barão de Araruna, que ela me passou uma coisa que eu gosto de trabalhar com o pessoal do grupo Araruna é isso, é que quando tem clientes que ligam para a imobiliária ou então ligam para o gerente de vendas lá, o Ricardo, ele não fecha a venda, ele repassa a venda para os corretores que trabalham com o grupo Araruna, né? E eu recebi essa indicação de venda que foi assim, ela recebeu a indicação e passou o telefone da menina para mim. Foi o que eu fiz. Durante a conversa por telefone, que foi super rápido, eu descobri que ela era noiva, que ela trabalha aqui, ou é o marido dela que é médico, trabalha aqui, uma coisa assim. E que eles estão querendo comprar um lote para poder vender, ou para poder morar, construir e morar. Aí, a partir dessas informações que eu tive deles, né, no sentido geral, eu pude moldar a forma que eu trabalhei eles, a forma como eu falei. Então, em vez de tratar como investimento, eu falei como moradia. Falei dos benefícios, falei da vista, falei da pista de Cooper. Comecei a trabalhar isso na cabeça. Disse, olha, vocês vão morar aqui na avenida, nesse lote aqui, que o lote que eles compraram fica na avenida principal. Vocês vão ter uma ciclovia na frente da casa de vocês. Vocês vão ter um centro cultural na frente da casa de vocês. Mais acima, vocês vão ter um mirante com uma pista de Cooper, né? Que eles compraram ali na avenida principal. Vocês já visitaram o Barão de Araruna comigo, né? Então, assim, você trabalhando sabendo qual a intenção de compra do cliente, você pode trabalhar o seu discurso e tentar ao máximo vender de fato o que o cliente quer. Por isso o stalkear é tão importante, né? Mais alguma dúvida, gente? No, caiu de novo. Não, né? Pronto. Pois ó, eu vou desligar. Segunda-feira, prova do BJCI. Quarta-feira, matemática financeira. Quinta-feira, DACL. Espero que vocês estudem. Se tiver dúvida em algum conteúdo, me pergunta. Não fique não. Tentem responder. Tentem responder o máximo de questões que vocês conseguirem. Que aí. Hã?
Treine em casa, porque pode cair uma questão fácil, assim como pode cair uma questão difícil. Beleza? Pois ó, um abraço para vocês. Bom final de semana. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Não vai para a prova com dúvida não. Me pergunta, que às vezes eu não respondo na mesma hora, mas com pouco tempo depois eu respondo, tá certo? Um abraço, tu. Hã?